E com a queda da Selic, muito tem se falado em onde se investir, né? E nesse vídeo a gente vai falar sobre fundos imobiliários e trazer para vocês uma relação dos fundos mais negociados na nossa bolsa de valores, que é aqueles fundos que a galera mais está investindo. Mas será que esses fundos imobiliários são realmente os melhores e será que você deveria ter eles na sua carteira de investimentos? Então bora descobrir se você deveria investir nesses fundos que são os mais negociados na nossa bolsa de valores. Lembra aqui já, pessoal, no início do vídeo de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não está inscrito e comenta aqui no final do vídeo se você tem algum desses fundos imobiliários que nós vamos trazer aqui para vocês. E é claro que nós não estamos dando nenhuma indicação de compra, nós somente estamos pegando os fundos imobiliários mais negociados da bolsa e vamos avaliar os pontos fortes e os pontos fracos. E na quinta posição nós temos o fundo imobiliário KNIP11, que é um fundo de papel. Pessoal, esse fundo hoje está valendo na casa dos R$93. Ele tem uma liquidez diária de 11,7 milhões de reais. É muita grana, né? Você considera então que, se você ter 100 mil reais e desejar vender esse fundo imobiliário, é óbvio que vai vender muito rápido. Ele pagou de dividendo nos últimos 12 meses 9,52% e ele tem um patrimônio líquido total de 7,9 bilhões de reais. É um grande fundo imobiliário. Ele tem um PVP de 0,94. O que é que esse PVP é indicar se está no preço, se está caro ou se está barato. Abaixo de 1 é considerado barato, acima de 1 é considerado caro. Então, nesse indicador de preço, esse é um fundo imobiliário que está abaixo ainda do PVP1, que considera que ainda ele está num preço interessante. Bora observar então se os dividendos do KNIP11 são recorrentes, realmente eles são constantes e crescentes. E na real aqui nós temos uma surpresa que não é tão boa. Repare quanto oscilou nos últimos 5 anos o dividendo desse fundo imobiliário. Repara que ali em 2021 até ele pagou um dividendo muito bom, no início de 2022 chegou a pagar quase 2% ao mês, é muita coisa, né, que ele chegou a pagar, porém depois, no final de 2022, ele despencou o dividendo caindo na casa de 0,3% ao mês. Veja, é muito ruim você ter um fundo que paga quase 2% no mês, no outro mês cai praticamente para 0,3%, é uma grande volatilidade na sua renda, né, mensal. Depois, agora ele subiu de novo para casa de 1,2% e agora está pagando aproximadamente 0,6%. Então repara que é muita volatilidade no dividendo para pouco tempo e com certeza esse é um ponto de atenção no quesito dividendos desse fundo imobiliário. Se falando em preço, hoje ele está custando na casa dos R$93, teve uma valorização de 2% nos últimos 12 meses e durante esse período chegou a custar R$88, hoje está custando R$93. Então basicamente ele vem, considerando o último ano um aumento de 2%, ele vem quase que lateralizando. Ponto importante, você precisa observar se um fundo imobiliário ele tem valorização patrimonial. Então o fundo ele paga dividendo todos os meses, né, isso é renda passiva, porém o ideal é que essa cota se valorize com o passar do tempo. Tipo um imóvel, você recebe aluguel todos os meses e aquele imóvel está se valorizando com o passar do tempo. Você repara que o valor patrimonial do KNIP11 ele não se valorizou. Ele custava lá em 2016 na casa dos R$93 e hoje em 2023 a cota também está valendo na casa dos R$93. Ou seja, esse fundo tem o foco só em pagamento de renda. Ele não tem o foco na valorização patrimonial porque é um fundo de papel. O fundo de papel não tem o tijolo para valorizar, logo ele sempre tende a valer a mesma coisa, sempre tende a ter o PVP de 1. Então, por esse motivo, cuidado se você for colocar esse fundo na carteira, o foco tem que ser dividendos, porque se valorizar a cota, desde 2016, não acontece nenhuma valorização nesse fundo imobiliário. E algumas informações extras sobre esse fundo, ele foi fundado lá no mês 9 de 2016 e atualmente ele tem mais de 74 mil cotistas, sendo um dos grandes fundos brasileiros, tanto na quantidade de cotistas, também como no volume de negociações. E agora vamos para o quarto fundo mais negociado aqui da nossa lista. Vamos analisar então as características dele para saber também se ele é um fundo bom ou não, que é o KNCR11, que é o Quineia Rendimentos Imobiliários. E olhando aqui, começando então pelo volume de negociação diária, ele negocia aí atualmente 11,9 milhões todos os dias. O último rendimento dele foi de R$ 1,20, o dividend yield dele dos últimos 12 meses foi de 13,85%, ou seja, aí um yield um pouco superior à nossa taxa Selic, né? O patrimônio líquido dele é de 5,8 bilhões, um fundo bem grande, e o PVP dele, que é o indicador que indica se ele está barato ou caro de ser negociado, está em 0,98, né? Então ele ainda está sendo considerado um pouquinho barato, né? Mínima coisa. E agora analisando o histórico de dividendos desse fundo desde 2018, né? Em 2018 ele vinha ali no padrão de 60 centavos mais ou menos por cota, deu uma caída lá em 2020 para perto de 45 e vem crescendo desde então, tá? Então desde 2020 até 2023
ele teve uma forte valorização, ou seja, um forte crescimento dos dividendos pagos para o acionista, né? E vem se mantendo aí na casa de 1,2% ao mês o pagamento de dividendos. Agora, analisando a valorização do último ano, os últimos 12 meses, né? Vale lembrar que fundos imobiliários são ativos de renda variável, então o preço ele vai de acordo com o que o mercado está fazendo de negociações, né? E ele não é um fundo que tem se valorizado nesse último ano, ou seja, ele caiu aí em torno de 2%, tá, pessoal? Então ele oscilou, chegou a bater aí R$ 102,40 e também chegou a valer 93, né? Então pode ver que ele teve uma grande oscilação e nesse momento aqui que a gente grava esse vídeo, ele está em torno aí dos 99 e 100 reais. Analisando o valor patrimonial, que é aquilo se o fundo está crescendo em patrimônio, né, e entregando valorização para os clientes, vale lembrar que como esse, a gente já vai falar sobre isso, ele é um fundo de papel, né, e o foco dos fundos de papéis é remunerar o seu acionista por meio de dividendos e não por meio de valorização, ele está aí se mantendo padrão, né, o seu valor patrimonial. Desde 2015 até agora 2023, ele está praticamente na mesma linha de valorização patrimonial. E o KNCR11 é um fundo que existe desde 15/10/2012, praticamente 11 anos, do segmento papéis, e ele tem um número de cotistas aí de 272.678 cotistas. Em terceiro lugar dos fundos mais negociados na nossa bolsa, nós temos o MXRF11, o queridinho de muitas pessoas aí, que custa na casa dos R$10. Então, esse fundo MXRF11 ele tem uma liquidez diária na casa dos 12,3 milhões de reais, um valor muito bom. Ele pagou um dividendo nos últimos 12 meses de 12%, um ótimo dividendo. Um valor, um patrimônio líquido de 2,6 bilhões de reais, ou seja, um grande fundo imobiliário, e tem um PVP ligeiramente acima de 1, na casa de 1,09. Então, podemos considerar que esse fundo imobiliário já pode ser considerado que ele está acima do preço patrimonial, ou seja, ele está valorizado. Batendo o olho rápido no preço aqui do MXRF11, veja que ele chegou a custar aí na casa de 9,70 no último ano, e agora ele se valorizou bem, chegando na casa dos 10,90, né? Uma valorização de aproximadamente 7% nos últimos 12 meses. Então, legal, né, nesse fundo, se valorizar 7% nos últimos 12 meses, a cota e ainda pagar 12% de dividendo. Essa junção com certeza animou vários investidores que tinham esse fundo imobiliário na carteira. E falando em valor patrimonial, como o MXRF11 ele é um fundo híbrido, mas ele tem muito mais papel, né, do que tijolo, ele também não tem uma grande valorização patrimonial. Repara que em 2015 o valor patrimonial era na casa de R$10 e hoje em 2023 aí também é na casa dos R$10. Ou seja, assim como os outros fundos que nós trouxemos já aqui para vocês, o foco é no pagamento de dividendos e não necessariamente na valorização da cota. Porque ainda que esse fundo é híbrido, tem um pouquinho de tijolo, ainda não é uma quantidade significativa na carteira do fundo para que ele tenha valorização patrimonial no decorrer do tempo. Ou seja, o foco no MXRF11 é o dividendo pago mensal. Se falando nos dividendos do MXRF, vamos ver se ele tem um dividendo constante. Então repara que ele oscila assim um pouco do dividendo. Lá em 2020, que nós tínhamos uma Selic baixa, ele pagava na casa de 0,6 ao mês. Depois aí 2021, 2022, que a nossa Selic veio subindo, ele chegou a pagar até 1,2% de dividendo no mês, oscilou um pouquinho e agora está entregando aí na casa de 1% mais ou menos ao mês. Então, para um fundo de papel, até que ele não está oscilando tanto, vem seguindo mais ou menos a taxa de juros, podemos considerar então moderada a oscilação aí dos dividendos do MXRF11. Como ele tem tijolo, é um fundo híbrido, né? Então ele tem imóveis dentro da carteira do fundo, possui vacância. Repara que é uma vacância até interessante, né? Ele tem uma vacância financeira de 20% MXRF11 e ele tem na casa aí dos 80% de área ocupada. Então, por esse motivo, 20% de vacância já chama atenção. Então, por esse motivo, os imóveis, que ele tem 3 ativos no estado de São Paulo, quem sabe não sejam os melhores imóveis ou estejam na melhor localização, porque não é normal um ótimo imóvel numa ótima localização ter 20% de área não locada. E os 3 imóveis que o MXRF11 tem dentro da carteira seria o Absoluto Maria Monteiro Condomínio, que fica em Campinas, São Paulo, o edifício Centro Executivo do Paço, que fica em Santo André, e também o condomínio Edifício San Luís, que fica na cidade de São Paulo. Chegamos no segundo fundo imobiliário mais negociado da nossa Bolsa de Valores, que é o HGLG11, que é o CGHG Logística. Então, como o próprio nome já diz, é um fundo de logística, né? E a liquidez média diária dele está em 12,5 milhões de reais por dia de negociação. Atualmente, o dividendo yield dele é de 9,13%, ou seja, nos últimos 12 meses ele pagou aí 9,13% da sua cota, o que é um dividendo aí bem tranquilo para fundos imobiliários. Patrimônio líquido de 5,2 bilhões, também é um fundo muito grande.
E o PVP dele está um pouquinho acima da média, né? Então a gente tem o padrão de se um fundo imobiliário está caro ou barato pelo PVP dele, que é o preço sobre o valor patrimonial, que nesse momento está em 1,05. E analisando o pagamento de dividendos do HGLG11, ele vem com um pagamento bem constante com alguns aumentos durante os últimos 5 anos. E também, em alguns pontos, ele tem uns picos de pagamentos de dividendos bem acima da média, mas ele mantém uma boa constância sem ter aquelas grandes oscilações no valor de dividendos que ele está pagando. Em resumo, isso traz uma boa previsibilidade para o investidor desse fundo imobiliário. E como é um fundo de tijolo, ou seja, um fundo de logística, né, que investe em galpões logísticos, nada melhor do que ter um patrimônio crescendo, e é o caso do HGLG11. Então o valor patrimonial dele, desde 2015 até 2023, ele vem crescendo, né, vem numa escala aí, uma escala bem bonita até por dizer, né? Porque é uma escala de crescimento constante. Ou seja, ele é um fundo que está entregando uma valorização para quem é um investidor de longo prazo dele. Mas se a gente analisar o último ano, ele teve uma desvalorização. E no último ano ele se desvalorizou em torno de 5,54%. O que também, né, é normal porque a gente está falando de renda variável. Então lembrando, né? Quando você monta uma estratégia de renda variável, o ideal é que você mantenha ela por muito tempo. E como esse é um fundo de tijolo, então ele precisa também estar bem diversificado, e que é o caso do HGLG11, que ele tem 20 ativos, ou seja, tem 20 empreendimentos aí em 5 estados. Ele tem então em Pernambuco, em Santa Catarina, em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Está praticamente espalhado aí por boa parte do Brasil. E esse fundo conta com grandes estruturas, como o HGLG Vinhedo, que tem uma área bruta locável de 132.352 metros quadrados. Ou seja, é um empreendimento gigante. E também conta com o Parque Industrial Betim, em Minas Gerais, que tem uma área de 95.730 metros quadrados. Outro gigante empreendimento desse fundo. Esse fundo é um dos mais antigos da nossa bolsa, existindo desde 6/5/2010 e atualmente conta com 396 mil cotistas. Em primeiríssimo lugar, na lista de fundos imobiliários mais negociados da nossa bolsa, nós temos um fundo imobiliário de tijolo do segmento de shopping centers, o XPMOL 11. Esse fundo tem um valor de mercado de aproximadamente R$ 110, uma liquidez média diária de 14,1 milhões de reais. Então, mais de 14 milhões de reais são negociados desse fundo aí todos os dias. Pagou um dividendo nos últimos 12 meses de 8,7%, um patrimônio líquido de 3,5 bilhões de reais e agora está praticamente no PVP justo, no valor ideal de 0,99, ou seja, próximo a 1, que seria o preço normal. Abaixo de 1 é barato, né? Acima de 1 é caro. Então ainda o PVP do XPMOL 11 não pode ser considerado um PVP alto ou caro. Se falando e avaliando os dividendos do XPMOL aí nos últimos 5 anos, repara que todos os fundos de shopping sofreram muito na pandemia. Repara que nós temos meses aqui em 2020 até 2021 que o fundo praticamente não distribuiu dividendos. Em contrapartida, conforme a pandemia passou e a taxa Selic veio subindo, né, a partir de 2022 esse fundo veio normalizando o dividendo e agora vem com o dividendo como uma escadinha, né, crescente, pagando na casa aí de 0,8 ao mês nos últimos meses. O XPMOL foi um dos fundos também imobiliários, óbvio pelas negociações aí, pelo volume que ele teve, que mais se valorizaram aí nos últimos meses. Se nós repararmos nos últimos 12 meses, ele teve uma valorização de 6,79, mas pegando o ponto baixo que ele chegou a valer R$ 93, isso aproximadamente no início de 2023, agora ele está custando R$ 110, então teve uma grande valorização, aí aproximadamente 15% se for considerar, do momento de baixa que nós tivemos no início do ano de 2023. Se falando em valor patrimonial, o XPMOL apresenta um leve valor patrimonial, sim, considerando desde 2017, que ele custava na casa dos R$ 90, agora está custando ligeiramente acima dos 90 o PVP. Vale lembrar, para um fundo imobiliário de tijolo, ele deveria ter uma valorização patrimonial um pouco maior. Mas ainda assim, como aqui nós temos realmente imóveis físicos, além do dividendo pago todos os meses, você tende a ter um valor patrimonial crescente com o passar do tempo. Se falando na vacância, então praticamente não tem vacância no XPMOL, pessoal. Ele tem ocupação física que se aproxima muito dos 95%, tendo uma vacância financeira praticamente nula, ou seja, todas as salas, o metro quadrado que ele tem disponível para locação está alocado. Isso ele conta também com 12 ativos em 5 estados, então é bacana que está diversificado praticamente no Brasil todo e em vários grandes empreendimentos. Empreendimentos como o Shopping da Bahia, com mais de 69 mil metros quadrados de área alocável, e também o Shopping Bela Vista, que fica em Salvador, também na Bahia, com mais de 51 mil metros de área alocável. E o XPMOL, pessoal, ele teve então a constituição em dezembro de 2017 e hoje ele conta com mais de 357 mil cotistas, também um dos maiores fundos imobiliários no número de cotistas que nós temos
na Bolsa Brasileira. E agora conta aqui, você tem algum desses fundos na sua carteira? Lembrando que eles não são os melhores fundos imobiliários da Bolsa, tem que tomar muito cuidado com isso, e sim são os mais negociados. Comente aqui embaixo se você já investe em algum deles. Não esqueça também de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo.